Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Biologia Tá Fácil Não. Muito obrigado pela tua presença, sou o professor Fernando Stuck e estamos aqui no ano de 2020, então um feliz ano novo para você, que você tenha todas as suas realizações conquistadas esse ano, com muita batalha, com muita luta, e que Deus abençoe você e todo mundo que tá à sua volta, beleza? Rapaziada, tô aqui para recomeçar meu trabalho e agora vídeo todos os dias no meu canal. Durante as férias eu vou focar o Gameologia, falando de assuntos envolvidos aos games. E a hora que assim começar as aulas, um pouco antes das aulas, a gente começa com as revisões e videoaulas. Então vamos nessa com a segunda parte do nosso vídeo de Celsius Singularity, falando sobre a origem da vida. Vamos nessa? Embarca comigo nessa, vamos aprender e se divertir ao mesmo tempo. Deixa o teu comentário, compartilha, dá o teu like, ajuda a espalhar. Vai no grupo do WhatsApp, no grupo da família lá, aquele grupo do tiozão, tá ligado? Do pavê pra comer. Espalha o vídeo pra poder ajudar o canal a aumentar cada dia mais. O Instagram, me segue lá, Instagram, Twitter, tudo passou aí embaixo, tem na descrição. Um monte de coisa boa pra você, tá bom? Vamos nessa então, começando. Seu toque torna-se 30 vezes mais potente por segundos. Pular, aumentar, beleza. O que é isso aqui? Não vou gastar dinheiro nunca. Que isso? Essa estrelinha cadente passando. Rapaziada, no último vídeo, deixa eu retomar rapidinho. No último vídeo a gente conseguiu produzir as linhas de aminoácidos, né? Repare que cada toque eu já tô liberando 6 aqui, ó, tá? De entropy, para poder upar tudo aquilo que a gente precisa, né, rapaziada? Então, para quem não sabe, para quem não lembra, a gente teve a formação da primeira linha de aminoácidos na sopa orgânica, tá? Nós estamos numa caminhada aí para a formação dos coacervados. Os coacervados são sopas orgânicas. Isso que vocês estão vendo aqui é o oceano primitivo, uma sopa orgânica com a primeira formação de aminoácidos, que são os grupos primordiais para formar as proteínas. Então vamos lá, então, vamos começar, vamos que vamos. Ó, então tá aqui, aminoácido tá pronto. Agora o que a gente tem? A gente tem o RNA e o DNA para ser liberado. Tá escrito como ARN e ADN porque tá em português, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá bom? Então vamos liberar eles, que eles são essenciais, né, rapaziada? Sem o DNA não tem como ter nada. É o DNA que tem todas as nossas mensagens, os nossos códigos genéticos. Lembrando que o DNA, ele tem o segredo. Ele detém a informação. E essa informação, ele precisa a todo momento transcrever essa informação em RNA e o RNA ser traduzido em proteína. Por isso que é importante ter o DNA, o RNA e os aminoácidos para fazer a proteína. O que eu estou querendo explicar é o seguinte: toda e qualquer característica que você produza na sua vida é uma proteína. Nós temos mais de 100 mil grupos de proteínas no nosso corpo produzidos durante a nossa vida para realizar todas as nossas funções e características. Então tá aqui, a vida está sendo criada com o DNA, nós já temos aqui o DNA e temos também o aminoácido. A gente tem 66 mil de entropy. A gente tem que ir crescendo esse entropy cada dia mais, tá bom? Eu não tenho pressa nenhuma, eu vou bem com calma explicando passo a passo para vocês. Volto a dizer, as férias todas serão destinadas à gameologia, não tenho porquê eu ter pressa, beleza? Tá aqui para vocês, ó, ADN, uma molécula com propriedade única de autorreplicação. O que é isso? O DNA, ele tem uma capacidade incrível de se autoduplicar o tempo todo. Através de uma enzima chamada de DNA polimerase, as cadeias se rompem. Não sei se você sabe, o DNA, ele é feito de nucleotídeos. Nucleotídeo, ele é constituído por um elemento muito particular de base de hidrogênio, que é adenina, citosina, guanina e timina. Esses elementos se ligam através de ligações de hidrogênio, antigamente chamadas de pontes de hidrogênio. Então o que acontece? Essas ligações formam essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Opa, o que é isso aqui? Ah, não, é para gastar dinheiro. Essas cadeiazinhas que parece o degrau de uma escada, sabe? Essas ligações, elas precisam ser quebradas. E a partir do momento que o DNA polimerase quebra essas ligações, acontece a autorreplicação. Nosso DNA, ele se autorreplica o tempo todo. Nós chamamos isso de um momento muito importante da célula, que é o momento da intérfase, a fase
S da intérfase, que é quando o DNA ele vai se duplicar, ele vai conseguir duplicar a sua estrutura, e quando a célula for se duplicar, a estrutura vai poder uma para cada célula. Portanto, para que uma célula entre em mitose e divisão, a gente vai ver isso mais para frente, é importante que o DNA se autorreplique antes, para que ele se duplique, as suas características se dupliquem, para que seja levada metade para cada célula. E assim o processo se torna equacional. Entenderam? Não existirá redução, ela vai se mantendo a quantidade de DNA, tá bom? As configurações infinitas do DNA formam a base de todas as mudanças evolutivas. Lembrando que todos os seres vivos da Terra têm DNA, e o DNA é universal. A estrutura dele é feita por nucleotídeos. Nucleotídeos. Existem 4 grupos de nucleotídeos do DNA: nucleotídeo ligado à adenina, nucleotídeo ligado à timina, nucleotídeo ligado à citosina e o nucleotídeo ligado à guanina. As ligações sempre serão adenina com timina numa dupla ligação, citosina com guanina numa tripla ligação. Beleza? Importante. Volto a dizer, isso aqui é uma videoaula. Então, se é uma videoaula com game, anota. Vai anotando, se tá ficando muito difícil, pergunta, eu respondo, ou se não, volta o vídeo pra tá, reaprendendo o que eu estou falando, beleza? Agora eu vou liberar também o nosso querido RNA, vamos lá. O RNA, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o RNA ele é feito do DNA. Toda vez que o DNA estiver íntegro na sua formação, existe uma enzima chamada de RNA polimerase. E através dessa enzima, o código genético é feito. Então o DNA, ele vai quebrar um pedaço desse DNA molde, vai formar o RNA. Existem 3 grupos de RNAs. Então vamos lá, com calma agora. RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Beleza? O mensageiro, ele leva a mensagem genética do DNA para os ribossomos. Porque os ribossomos são organelas que montam a proteína. Vou repetir. O RNA mensageiro é feito através do DNA, que nós chamamos de código genético. Esse código forma o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai passar por alguns processos de seleção chamados de splicing, que são as retiradas dos introns, que são partes não codificantes, ficando somente os exons, que são partezinhas codificantes. O RNA pronto vai para o ribossomo vai encaixar essa estrutura nele, e nós chamaremos isso de polissomo, que é quando o ribossomo e o RNA mensageiro se juntam. O RNA transportador, ele é também um RNA produzido no núcleo, através do DNA, só que ele não é como o mensageiro, ele não é um cordão compridão, ele é uma estrutura parecendo um trevo de bases, ele parece um trevinho de 3 estruturas, e na ponta dele existe um encaixe chamado de anticódon que vai se juntar aos códons do RNA mensageiro. O que é um códon? É uma trinca de bases. Citosina, guanina, adenina e no lugar da timina, a uracila. Os RNAs não têm timina. Os RNAs têm uracila. Então, a cada 3 bases que eu tenho no RNA mensageiro, outras 3 bases do RNA transportador vão se encaixar. Então, códon é do RNA mensageiro, anticódon do RNA transportador. Só que a diferença é que o RNA mensageiro é um cordão lotado de códons. Tem um monte de códonzinhos lá, trincas. Enquanto o RNA transportador é um RNA transportador com 3 anticódons aqui, ó. Tá? Então, cada 3 encaixes desse é um RNA transportador inteiro. Qual é a função do RNA transportador? Transportar esses aminoácidos que estão aqui, ó, para o ribossomo. Certo? Então eu tenho o RNA mensageiro que levou a mensagem para o ribossomo, o RNA transportador que está levando os aminoácidos para o ribossomo e o RNA ribossômico que eu não falei até agora, que é o único RNA que não sai do núcleo. Ele é formado numa regiãozinha ficada lá no nucleolo, uma região interna do núcleo, para formar o ribossomo. O RNA ribossômico faz parte da estrutura do ribossomo. Repare que o DNA e o RNA trabalham conjuntamente com os ribossomos para fazer a proteína final.
Portanto, o teu código genético, que quando você estuda genética é colocado como uma letra genótipo, por exemplo. O azão determina cor do olho claro. Isso não existe, mas vamos pensar que existisse. O azão é o teu DNA. A cor do olho é toda a transferência desse DNA em RNAs, traduzindo em proteína final da tua cor melanina. Portanto, todo gene que você tem será codificado em proteína ou proteínas, para que você tenha características na sua vida. Beleza? Então, DNA e RNA são elementos essenciais para qualquer vida na Terra. Sem esses caras, não teria a transcrição, que é a formação do RNA, não teria a tradução no ribossomo, portanto, eu não teria a característica viável e formada. Beleza? Vamos nessa! Vamos nessa. Então, a gente tem aqui agora RNA, DNA, vou dar um upgrade de DNA aqui, e já vamos fazer a proteína. Se a gente tem aminoácido, se a gente tem DNA, se a gente tem RNA, vamos fazer proteína, né, velho? A proteína tá pronta, legal. Vamos agora ver nossa sopa orgânica como tá ficando. Nossa sopinha orgânica, olha lá, ó. Por enquanto temos poucos elementos, né? Eu vou fechar aqui, deixa eu dar um upgrade aqui, desbloquear. Vamos ver o que eu desbloqueei aqui, rapaziada. Vamos lá. Ó, eu desbloqueei agora membrana de plasma. O que é uma membrana de plasma, também chamada de membrana celular ou membrana plasmática? É a primeira estrutura de uma célula. Todas as células da Terra têm essa estrutura, que é responsável por duas características importantíssimas para a célula. Primeira, proteção. Proteção contra invasores, proteção contra desidratação, proteção contra todos os intemperismos dessa região que está acontecendo agora, que é uma sopa orgânica. Do que ela é feita? Fosfolipídio, gordura, lipídio e fósforo. Proteína, bastante quantidade de proteína, colesterol e açúcares. Então a membrana, todas as células, sejam células procariotas, essa que você está vendo agora aqui. O que é uma célula procariótica? Eu vou falar daqui a pouco. Seja uma célula procariótica mais simples, seja uma célula eucariótica mais complexa, todas as células possuem membrana plasmática, a membrana de plasmas. Antes da gente liberar a célula procariótica, eu vou dar um upgrade em aminoácidos, vou dar um upgrade em DNA e RNA, tá? O RNA ainda não dá, eu vou dar um upgrade aqui, pra gente poder upar um pouco mais, né? Tem que upar, né, rapaziada? Porque se a gente não tiver uma grande quantidade desses elementos, a gente não vai conseguir ter um elemento acontecendo na sopa orgânica, tá? A gente já tá conseguindo ter uma entropia razoável a camada de ozônio. Agora eu preciso juntar 65 mil pontos de entropia para ter camada de ozônio. O que acontece, pessoal? Até então, não tem oxigênio. Se você não tem oxigênio, você não tem ozônio, O3. O ozônio é uma camada extremamente importante, uma não, várias camadas importantes, contra a radiação. Por isso que a Terra era tão quente, porque não tinha ozônio, e vulcão há todo tempo, erupção vulcânica, aquela coisa toda. A camada de ozônio tem que ser formada. E para a camada de ozônio ser formada, a gente precisa, primeiramente, de ter procariotos que já tivessem a característica de produção de oxigênio. A primeira linha de vida que surge, que é esse carinha que vocês estão vendo aqui, que eu vou produzir ele agora, aqui vê que bonitinho. Que bonitinho, cara, olha lá, uma célula procariótica, uma bactéria, velho. Essa seria uma bactéria primitiva, uma bactéria muito primitiva, tá, pessoal? O que é uma célula procariótica? Uma célula que não tem núcleo e organelas com membrana, ou seja, uma célula mais simples, uma célula que tem uma estrutura mais simples. Essa primeira bactéria que surge aqui é uma bactéria fermentadora, um probionte, uma bactéria heterótrofa. Opa! O que é heterótrofa? Não produz seu próprio alimento. A grande pergunta, tá, se não produz seu próprio alimento, Fernando, o que ela estava comendo aí? Ué, tudo isso. A sopa orgânica. Ela está se alimentando dos elementos dessa sopa orgânica. Essa sopa orgânica é chamada de coacervado. É um conjunto de elementos orgânicos. As bactérias se alimentam disso. E por muitos e muitos anos, milhões de anos, ficaram só fazendo isso.
Até que chegou um certo momento que chegou no limite. No limite de reprodução, no limite de comida, não tinha mais comida, muito CO2 sendo liberado, água extremamente tóxica, quase todas morreram. Mas durante um processo de evolução que aconteceu no interior dessas águas primitivas aqui do oceano, alguns outros grupos de bactérias surgiram. E quais são esses grupos? Cianobactérias primitivas. As primeiras linhas de células que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento e o oxigênio que tanto necessitamos. A primeira linha de vida oxigenativa está chegando através da evolução. Então, de uma simples bactéria heterótrofa, por muitos e muitos anos de evolução, de reprodução sexuada entre elas, de conjugação, de transferência de material genético de uma para outra, nós temos a formação das primeiras bactérias fotossintetizantes. E com isso, limpa o clima, tira a sujeira do ar, produz o ozônio e começa então a grande conquista dos seres aeróbicos. E a partir do momento que você tem um ser aeróbico, você consegue ter complexidade, você consegue ter membrana em excesso. E com isso, a célula eucariota vai entrar em ação. Que coisa linda, velho! Maravilhoso! Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Olha lá. Então, vamos com calma. Vamos com calma. O nosso ciclo aqui tá lindo, ó. Nós temos DNA pra caramba, temos aminoácidos, temos já uma primeira bactéria aqui. Bom, como vocês podem ver, nós temos vírus, bactérias, mitose, que é a multiplicação delas, mitocôndria, que é a primeira linha de células eucariotas oxigenativas, porque a mitocôndria realiza a respiração celular e a produção de energia, mas isso eu vou estar falando na próxima aula, tá? E um núcleo organizado. Reparem que dessa célula procariota, nós agora temos uma leva de formação para formar uma célula eucariota. Vamos numa linha de evolução comigo. A gente tinha aqui um planeta Terra estéril, sem vida. Sopa primordial. Com isso surgem os nucleotídeos, os aminoácidos, as proteínas, a membrana, certo? Toda a estrutura orgânica produzida para a primeira linha de célula. A primeira célula procarionte, fermentadora, heterótrofa. Essa foi a primeira linha de células que nós tivemos na produção. Agora vamos tentar pegar essa camada de ozônio aí que a gente está precisando, né? Essa camada de ozônio. Por favor. Deixa eu clicar aqui, ó. Ó. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Célula procariota. Primeiro organismo vivo. Esses organismos unicelulares abriram um caminho para o resto da vida começar. Portanto, toda a vida veio desses caras. Primeira linha de células, né? De formação, tá? É o que eu já tinha comentado com vocês. E a membrana, ele coloca aqui, protege o interior das células do meio ambiente, tá? Uma coisa importante da membrana é que ela realiza a permeabilidade seletiva. A membrana, além de proteger, ela também realiza a entrada e a saída de substâncias na célula. Beleza, rapaziada? Isso é importante. Por isso que eu volto a dizer, essa aula é um amontoado de informações. Tem bioquímica, tem histologia, tem origem da vida, tem evolução, tem tudo aqui, tá? Então, por isso que eu quis fazer esse tipo de vídeo com vocês, tá bom? Que eu achei muito válido. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Nós estamos com já 18 minutos de vídeo. Vamos bater 20 minutos? Eu vou liberar aqui a primeira bactéria, tá? Ó, unicelular, que possui parede celular. A parede celular dessa bactéria formada, que é a primeira bactéria mais evoluída, é de peptidoglicano. Uma estrutura de aminoácidos, né, ligações peptídicas e açúcares. Mas nenhuma das organelas que compõem organismos multicelulares. A bactéria, ela tem uma organela só que nós temos, o ribossomo. É a única organela que as bactérias possuem. Tirando o ribossomo, não tem mais nenhuma outra organela, beleza? Vamos liberar aqui as mitoses para que elas se multipliquem bastante. Reparem aqui que já tem a reprodução assexuada acontecendo. Porque para que aconteça a reprodução assexuada, que são as bipartições, que é quando uma bactéria se duplica em 2, 4, 8, né, numa progressão, a gente tem que ter uma multiplicação rápida, né? As bactérias possuem uma capacidade intensa de reprodução assexuada e sexuada. Vou liberar também a mitocôndria. Lembrando, a mitocôndria é o quê? A mitocôndria é uma bactéria. Parou! Mitocôndria é uma bactéria, exatamente.
é uma bactéria que entrou dentro de uma célula e ficou. Essa teoria, ela é chamada de teoria da endossimbiose. Endossimbiose. Eu não vou explicar aqui não. No meu próximo vídeo, eu vou estar explicando para vocês muito detalhadamente como que funciona a teoria da endossimbiose. Só quero que você entenda que a mitocôndria é uma bactéria heterótrofa que invadiu uma célula e ficou, criando uma simbiose com a célula hospedeira que ela entrou, tá? Por isso chamado de endossimbiose. Dentro da célula, simbiose, uma ajuda, uma associação entre ela e a célula hospedeira. Vou criar o núcleo. Ó lá, ó a célula eucariota aqui formada, que bonitinho. Que coisa mais linda. Eu não vou clicar na célula eucariota por enquanto e já vou liberar os vírus também. Vou deixar já liberadinho essa parte toda. O vírus, pessoal, muitas discussões a respeito desses caras. É vivo, não é vivo? Ainda não se sabe. Pra mim não é, mas pra muitos é. Então não posso afirmar pra vocês que é um ser vivo ou não. Ele é um agente biológico que tem uma capacidade incrível de mutação, de invasão, tá? E também de replicação. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Muitas pesquisas alegam que os vírus surgiram através de reproduções sexuadas de bactérias. Quando uma bactéria reproduz com a outra sexuadamente, um pouquinho do seu DNA é transferido. É chamado de conjugação do plasmídio, né? O plasmídio é um pedacinho de DNA da bactéria, um DNA circular extra que ela tem. Então, quando ela vai transferir esse plasmídio de uma bactéria para outra, esses plasmídios se perderam, ficaram soltos nessa água, nessa sopa orgânica. E esses fragmentos de DNA, a hora que ficaram soltos, criaram cápsulas de proteína de proteção em volta, formando o vírus. Portanto, as pesquisas alegam que os vírus foram formados através de reproduções sexuadas que deram errado de bactérias. Por isso que eles estão aí de um eixo das bactérias, tá bom? Por isso que eles estão no eixo. E o núcleo, que tá aqui, o núcleo, na verdade, ele só vai ser formado no finalzinho da evolução antes dos eucariotos, porque o núcleo é uma invaginação medial, onde tem o DNA lá dentro. O DNA vai ficar lá dentro fechadinho, né? Então o núcleo, ele só vai ser formado de maneira correta, que é um núcleo organizado, nas células eucariotas. Isso acontece principalmente pelas questões energéticas, porque como as mitocôndrias foram produzidas e invaginadas, acabou produzindo muita energia e a célula acabou tendo bastante força para fazer membrana. E uma dessas membranas é o núcleo organizado. Vamos só agora para finalizar o nosso vídeo. Desculpa, pessoal, estamos aí com 23 minutos. Vamos liberar a camada de ozônio, pessoal. Camada de ozônio, uma camada da estratosfera da Terra que protege o planeta. Então, com isso, a gente vai ter muito mais condição de vida do que tínhamos antes, tá bom? Eu já vou liberar um pouquinho mais aqui de bactéria, eu não consigo mais. Vamos ver como é que tá minha sopa orgânica agora. Uia, que coisinha mais linda. Já estamos com 21 de entropia. Repara, tava com 6, agora tô com 21, porque elas estão se multiplicando. Como eu liberei... minha garganta. Como eu liberei a mitose, as células estão se multiplicando já. Elas estão reproduzindo. Se vocês estão reparando, elas estão se reproduzindo. Olha lá, tá vendo? Ó, elas estão se multiplicando. Então, quanto mais eu tiver de vida sendo formada, mais entropia eu tô liberando aqui para a conquista dessa primeira linhagem de vida. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa videoaula diferente aqui de Gameologia com Celsius Singularity. A segunda parte do vídeo. Tudo de bom pra vocês. Amanhã tem um novo vídeo todos os dias agora. Tudo de bom pra vocês. Deixa o teu like e me ajuda a poder crescer cada dia mais. Valeu, valeu. Tudo de bom. Tchau!